Momento Quero Te Conhecer no ar, muito bom dia. Eu roubei aqui minha esposa um pouquinho para a gente falar desse app que tem abençoado muitas pessoas e sem fronteiras, né? O Quero Te Conhecer é um aplicativo para que você, solteiro, inteligente, que já pratica a terapia do amor, faz parte e sabe muito bem que é importante que o homem, que a mulher não viva só, ele está para te auxiliar. Você precisa do Quero Te Conhecer para começar um relacionamento? Não necessariamente. Mas se você aí no seu ambiente, ou você tem procurado aí na sua igreja, na sua terapia do amor, alguém para quem se relacionar e não tem ninguém compatível como você espera, eu quero te conhecer, então você precisa dele, né, Amanda? Ele é uma ferramenta para aumentar aí o seu radar para que você encontre alguém. É uma janela a mais para que você encontre alguém. Então, o aplicativo foi pensado para isso. Talvez você está numa igreja, talvez até uma igreja grande, mas você não encontrou ninguém aí ainda. Talvez uma igreja pequena, que não tem muita... Você já conhece todo mundo e também não encontrou alguém. Então, a Igreja Universal não é uma igreja pequena, é uma igreja que tem muitas pessoas. Então, com certeza, o aplicativo, ele une pessoas de vários lugares, vários estados, várias cidades e até mesmo outros países, né? Radar não, satélite. É um satélite. Né? Porque vocês abriram o aplicativo para todo mundo, agora a gente tem aí a possibilidade de pessoas de outros continentes se conhecerem, e isso é muito legal, e a Amanda dizia muito bem, a Igreja Universal, ela é muito grande, ela é uma só. Então, o espírito da fé, ele seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, se a pessoa está na fé, está no altar, com certeza, cedo ou tarde vai dar match. Então a desculpa de que no ambiente dela não tem ninguém já era, né? Já acabou. Já acabou, já caiu. E para provar isso para vocês, eu tenho um casal que estão felizes da vida aqui com a gente. Eu estou com a Elaine, com o Célio. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. E vocês não desistiram do amor, foram atrás do objetivo de vocês, como a Bíblia mesmo ensina. Não é bom que viva só, mas a gente quer saber um pouquinho da história. E eu quero que vocês contem, a gente está curioso, porque eu sei que vocês... nós temos um casal internacional aqui. Então, esse aí é um casal que o satélite do juntou. A minha janela abriu lá no Japão. Né? Não imaginava não, né? Foi a janela do Japão que abriu no Brasil ou foi a janela do Brasil que abriu lá no Japão? Foi a janela do Brasil. Pastor, inclusive, foi a minha irmã mais nova, que também está no aplicativo. Ah, que legal. Ela é solteira também. Aí ela veio, eu sentadinha no sofá, ela me mostrou, olha só esse japonês lá no Japão. Mas onde ele está? Lá no Japão. Nossa, mas é longe, né? Ela falou, mas Deus age no impossível. Aí eu falei, opa, vamos dar uma olhada aqui então. Só que eu cheguei na igreja com um problema na vida sentimental. Já de muito jovem, agindo no sentimento. Hoje se fala muito sobre sentimento, né? E razão nas palestras. E eu era uma jovem que agia no sentimento. Então tive alguns namorados, relacionamentos que não deram certos, né? Frustrados por agir no sentimento. Até que eu cheguei num relacionamento que eu casei. E desse casamento eu tive 2 filhos, meninos, né? E quando eu cheguei à igreja, meu pai, que a gente é de uma família tradicional, meu pai tem 50 anos de casado, então eu sempre tive uma referência de casamento, né? Com meu pai e com a minha mãe. Mas fazia tudo errado, né? E talvez eles também, a gente era de uma outra religião, né? Tinha uma outra religião, então não tinha isso, né? Que a gente tem hoje, né? Esses ensinamentos. Então eles tentavam me ensinar, mas também ali, né? Com as dificuldades deles. Da forma deles. Né? Isso. Mas eles sempre me orientavam. Aí olha, isso não é bom, mas a gente age na emoção, né, e paga pra ver, e o preço é caro. Aí eu entrei, eu me relacionei, casei, tive 2 filhos, mas meu pai, como ele veio buscar pela vida dele primeiro, e ele teve uma experiência com o poder de Deus, que ele foi curado, então ele começou a trazer toda a família, né, meu pai hoje é obreiro, e ele começou a trazer toda a família, e eu comecei a frequentar, ainda casada, só que com a vida totalmente destruída, um casamento de aparências, com esse segundo filho, quando ele nasceu, a gente já dormia em quartos separados, cada um na mesma casa. A gente ficou assim, acho que durante 2 anos, mais ou menos. E quando o meu filho nasceu, mais novo, eu pensei, e agora? O que eu fiz da minha vida? Eu era jovem, assim, com 30 e poucos anos, aí eu decidi, é a decisão, né? Eu decidi mudar a minha história. Eu tinha um ponto de partida assim, eu iria me separar, porque eu não tinha mais condições desse relacionamento e tinha uma outra pessoa já. Mas eu com 2 filhos pequenos, eu falei, o que eu faço? Ou eu vou
pegar esses filhos, que é o que acontece aí fora, deixar com meu pai, com a minha mãe, vou pra balada, vou conhecer outra pessoa, vou me relacionar com outras pessoas. Mas como eu já estava indo na igreja, eu falei, ou eu venho, me entrego para essa fé, para isso que eles estão me mostrando, e mudo totalmente a minha vida. Então eu decidi entregar a minha vida para Deus. Eu falei, eu vou, e inclusive era até numa fogueira santa do Vale de Gideão, cansei de ser eu mesma, nunca me esqueci. Eu estava cansada de ser quem eu era. E ali eu fiz o meu voto, e no poder da decisão do voto, a mente já mudou. Aí então aquela pessoa que era emotiva, que queria se relacionar, sempre gostava, fazia tudo que a outra pessoa queria, né? Sempre ali dependente da outra pessoa, eu passei a me valorizar. E a primeira coisa que eu fiz foi criar os meus filhos. Então eu não pensei num relacionamento, eu falei, eu preciso cuidar deles. Então eu me dediquei em cuidar deles, porque um tinha acabado de nascer e o outro tinha 3 anos. Então durante 7 anos mais ou menos eu cuidei deles. Só que daí começa aí ali na fé, aí depois eu comecei a fazer o trabalho voluntário, né, como obreira. Só que aí Deus começou a falar, não é bom que o homem viva só. E essa palavra vinha na minha mente, não é bom que o homem viva só. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Só que eu amava sempre, gostei muito da terapia do amor. Nunca tive preconceito, eu assistia pela TV. Na realidade eu assistia quando o Bispo Renato fazia no começo ele fazia só pela internet, não tinha programa. A dona Cris abria lá com o computador, às vezes eles entravam dançando. Eu sou dessa época, passava 11 horas da manhã, eu estava fazendo almoço. Isso, eu estava fazendo almoço e ia lá dar uma espiada. E eu achava muito legal. E eles falavam sobre amor, verdade, fidelidade. E aquelas palavras entravam dentro de mim. Eu falava, eu quero ter um relacionamento assim. Só que daí na minha cidade, eu era pequenininha, não tinha terapia do amor. E aí eu me acomodava, né? Assistia lá do sofá, até que um dia a dona Cristiane Cardoso falou assim, até quando você vai ficar nesse sofá aí com esse pijama? Inclusive eu tava de pijama nesse dia. E ela pegou e deu um chacoalhão, tava falando comigo. Até quando para não deixar dúvida, de bolinha. Até quando você vai ficar nesse sofá? Você acha que a sua vida sentimental vai mudar você ficando nesse sofá? E aí eu falei pra minha irmã, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente decidiu pedindo uma direção a Deus, logo o bispo fez um propósito lá de escrever num papelzinho, levar no altar sobre a vida sentimental, a gente fez. Só que Deus deu uma direção para eu ir para um lugar mais longe, porque tinha passava por uma cidade, 1 hora mais ou menos, 40 minutos a terapia, mas aí Deus falou, não, vai lá na Catedral em Curitiba, que era na antiga 7 de setembro. Você vai fazer lá. Então era tudo mais difícil, eu não tinha carro, era tudo mais difícil. Meus pais me ajudaram muito, porque daí eles vinham de outra cidade, ficavam com meus filhos, para eu e minha irmã a gente poder. Então essa rotina foi durante 3 anos. E Quanto tempo você ficou na igreja solteira? Solteira, 16 anos. 16 anos solteira. Então durante 3 anos eu e minha irmã a gente ia para terapia na antiga 7 de setembro. Não foi fácil, às vezes a gente pegou neblina, chuva, teve uma vez que a gente não chegou porque teve um acidente, mas a gente ia e voltava muito feliz, porque, eu digo assim a gente, porque ela também está na fé, aí ela continua ainda, ela é solteira, mas Deus tem certeza que vai abençoar, porque a gente começou a aprender o amor inteligente, então a gente queria, não, eu quero isso para mim, como que eu consigo esse amor, como que funciona? E a gente começou a praticar, mas não ficar ansiosa para conhecer alguém, mas se colocar à disposição de tudo que apresentavam na palestra. E esse relato mostra bem, quando a gente fala solteiro inteligente, às vezes a pessoa pensa, como assim solteiro inteligente, precisa entrar no aplicativo? Todo o seu relato deixa isso bem claro, o que a pessoa faz, o que ela entende, ela não vê distância, ela não vê tempo, ela faz por onde. Então, aí você que pensa assim, inteligente como? Preciso ter diplomas na parede para fazer parte do aplicativo? Não. É saber o que quer, ter uma nova mente capaz de entender, que não importa o futuro. Ela ficou 16 anos solteira, na igreja, conhecendo a Deus. Para você ver que mudou dentro dela o espírito dela. É como, não mudou só, nas palestras você não só aprendeu algumas coisas como praticar, mas mudou algo dentro de você. Peraí, eu vou enfrentar tudo isso, eu vou pegar esse trânsito, eu vou pedir os meus pais para me levarem lá, pode ser distante, mas eu quero aprender mais. Mudou uma chavinha dentro dela. Ela investiu, né? Ela investiu na vida sentimental dela. Tem muito obreiro, obreira, que tá com a vida sentimental
parada e não faz nada para mudar. Não frequenta terapia. Se falar do quero te conhecer com ela, perigoso até apanhar, né? Exatamente isso. A palavra é investir. Foi isso que eu e a minha irmã a gente fez, investiu. Só que assim, a gente foi muito criticada. Inclusive dentro da igreja também. É criticado porque é infeliz no amor. Eu duvido que alguém feliz no amor vai criticar a uma pessoa que está investindo. Eu duvido. Eu duvido que alguém bem casado vá criticar você que está lutando na terapia do amor. Duvido. Quem fala mal, sabe por quê? Porque tem preguiça de fazer a parte dele. Aí prefere falar mal. É mais fácil. Aí fica aí aquele grupinho de derrotados, aquele grupinho de solteiros, aquele sindicato de solteiro que fala mal do sexo oposto. Ó, fica longe dessas pessoas, viu? Porque quando você começa a andar com pessoas assim, você começa a alinhar os seus pensamentos com ela. Andarão dois juntos se não estarão de acordo? Então você começa a duvidar do amor e começa a dar crédito ao desamor. Você começa a duvidar que você possa mudar a sua realidade amorosa e começa a dar crédito que não tem o que fazer. Eu já estou muito tempo sozinha, melhor não, já estou bem financeiramente, já estou estabilizado profissionalmente, não quero problema para minha vida. Você não quer trabalho, você não quer se dar o trabalho de fazer o que você precisa fazer. Hoje, na terapia do amor, se desafie, provoque uma transformação. Esse espírito seu de lutar contra o amor, de falar mal de quem faz a terapia do amor, esse espírito aí é um espírito ruim, espírito de porco. Espírito que só afasta você da felicidade amorosa. E se tem pessoas próximas a você que pensam assim, fique longe delas. Porque elas estão também atrapalhando você. Porque de tanto você ouvir essas pessoas, cedo ou tarde, você vai começar a agir como elas agem. Tá aqui a prova. A Elaine decidiu investir. Ela decidiu. Ela não está vindo lá porque queria conhecer alguém. Ela está vindo lá porque ela queria conhecer o verdadeiro amor. E eu convido você que está aí, divorciado, separado, você que depositou sua confiança em um relacionamento e essa pessoa te decepcionou. Quem te decepcionou não foi o amor, não. Foi aquela que não soube te amar. Foi aquela pessoa que não soube dar valor a um relacionamento verdadeiro. Então, invista em você, invista em conhecer o amor inteligente, tá bom? Agora, o Célio, enquanto isso, lá no Japão, o Célio lutava, pensava que cedo ou tarde encontraria alguém. Como é que estava a sua luta pessoal lá? Então, bom, até começando, como cheguei no Japão, né? Bom, eu estou no Japão já faz 25 anos, né? E eu fui do Japão justamente um pouco pelo lado sentimental também, né? Porque eu tive um namoro de 6 anos, né? Aí a gente terminou e justamente eu sou formado em engenharia e também tinha largado engenharia também, né? Eu tinha uma escola, também fechei a escola, né? E foi no ano que eu tinha terminado o namoro, tinha fechado a escola. Eu falei, o que eu vou fazer? Então, eu vou pro Japão, né? Vou conhecer o Japão, que às vezes queria conhecer o Japão já faz tempo, né? E foi justamente há 25 anos atrás, mais ou menos, que eu fui pro Japão, conhecer o Japão. Aí depois logo, eu comecei a trabalhar em fábrica normalmente, né? E foi quando eu conheci também uma mulher que morei, que a gente morou durante 15 anos, né? Um outro relacionamento que eu tive lá. E a gente terminou. Aí a gente, há 7 anos mais ou menos, ela resolveu vir pro Brasil, né? Que a gente estava resolvendo voltar pro Brasil. E durante 7 anos a gente também morou bem separado, né? Aí teve alguns problemas, né? E ano passado, em janeiro, a gente terminou esse namoro, né? Aí foi. E passou em junho, aí o pastor falou, não, tem esse aplicativo, quero te conhecer. Eu falei, não, então pode colocar. Aí quando eu colocou no aplicativo, aí eu fui ver que a maioria só tinha praticamente do Brasil, né? No começo só tinha praticamente do Brasil, né? Inclusive tinha só, acho que só umas 2 do Japão, né? Aí eu olhei, inclusive até esse aplicativo tem um sistema que você põe pro lado, pra direita, pra você. Aí no começo eu fiz errado. Curtiu todo mundo. Eu tô ouvindo muito isso, eu ouvi muito isso. É que tem o X e tinha o O coraçãozinho. coraçãozinho. Isso. Aí só que você pode passar pro lado direito, pro lado esquerdo. Isso.
Foi curtindo sem saber. Fui curtindo sem saber. Aí eu curti um monte de pessoa lá. Aí depois eu tive até que pedir desculpa pra muitos. Só que não me curtiu um monte menos eu. Aí eu fiz errado. Aí eu pedi desculpa pra vários. Aí muitas pessoas me curtiram, né? Inclusive a Elaine me curtiu, né? Aí, só que eu tava olhando várias pessoas e até uma foto que me chamou muita atenção dela, né? Foi justamente uma foto que ela tava sentada de vestido, mostrando um livro Segredos e Mistérios da Alma. Inclusive, acho que foi o lançamento lá, né? Aqui, né? Ué. E foi justamente uma foto que chamou a atenção dela, né? Não só a foto, mas a descrição que ela colocou na descrição dela, né? Ela colocou, que era um homem de tal, Fui bem de específico. 48 até 50 e poucos anos. Aí eu falei, ué, tá fácil aqui. Tô dentro. Só que, aí ela colocou, né, que tinha 2 filhos, tinha um de 15, um de 18, né? Aí eu pensei, tem 2 adolescentes, aí tem que consultar como que é esse adolescente, né? E aí depois a gente até entrou em contato, né? A gente começou a conversar só algumas bem curtas, né? Aí ela perguntou, teve. Em agosto a gente teve o lançamento do livro lá também. Aí foi quando até uma bombeira lá também, eu tava conversando com o pastor lá, tem uma pessoa que tava perguntando de você e tal. É que assim, ó, eu vi ele lá no aplicativo, achei muito legal, mas tem uma amiga minha que mora no Japão. Aí eu fiz um print da foto dele, mandei pra ela e falou, vê se esse japonês é real, hein? Aí ela falou, eu vou procurar saber. Só que ela é de uma outra província, mas é perto de umas 3 horas, eu acho. 3, 4 horas. 5 horas. 5 horas. Aí ela entrou em contato lá com a igreja dele e falou, aí descobriu que realmente ele tinha se levantado do colaborador, estava na fé, estava fazendo terapia, era solteiro e tal. Aí eu falei, então eu quero conhecer esse japonês. Aí eu fui lá e curti ele, mas ele demorou ainda. Então sabe? você buscou informação. Isso, eu vi ele pelo aplicativo, mas como eu tinha essa amiga, né, eu tive que puxar a ficha dele, né, fazer direitinho que nem os professores ensinam. do outro lado Se você do mundo. pode puxar a ficha de alguém, puxa a ficha dele. Sim. Aí realmente me interessei, porque aí eu fiquei pensando assim que ele não estava vendo a dificuldade, né? Porque isso chama muita atenção. Eu conversei com um senhor antes e ele me falou uma coisa assim, uma conversa bem rápida, acho que de um dia ele falou assim pra mim, você mora onde? Eu falei, eu moro no litoral do Paraná, não vai dar muito certo a logística. Eu falei, meu Deus, São Paulo é 1 hora de avião. Entregaram um pacote? Eu falei, acho que não é ele. Mas, Elaine, importante você falar disso. Muita gente nos pergunta, na nossa central de atendimento, por qual motivo eu posso acreditar que essa pessoa é real? Então, como eu vou entrar no aplicativo e saber que essa pessoa é real? Será que é de verdade mesmo? Deixa eu te explicar uma coisa rápida. Para entrar no aplicativo, não basta só fazer um download na loja do seu celular. Você precisa receber um código. Você recebe um código de um palestrante. E ele entrega um código para uma pessoa real. Ele entrega esse código para uma pessoa que ele conhece, que ele passa por uma entrevista com essa pessoa, ele tira todas as suas dúvidas, vê se tem condições realmente de entrar no app ou não. É claro que se você iniciar um relacionamento, você é responsável por isso. Mas vários filtros já foi feito antes. Então o que você fez foi um passo a mais, Elaine. Isso. Mas ele era real, porque se ele estava no app, ele é real. Sim. É que o que acontece? O novo assusta um pouco. Verdade. O novo assusta, então a gente é de uma geração que era olho no olho, você via o rapaz passando, né, perguntava para uma amiga, né, a gente não é de uma época assim digital, né, de você estar ali. Então houve essa né, a gente ficar meio temeroso, mas é que nem o senhor falou, não é qualquer pessoa que entra ali, né. Então eu tive essa ajuda, né, e dali a gente passou a conversar, na realidade foi depois da Caminhada do Amor. Quando ele fez a Caminhada do Amor no Japão e eu fiz aqui no Brasil, aí ele me chamou e perguntou como é que foi a Caminhada do Amor. Aí eu entendi que ele queria me conhecer, né? E daí, daquele dia, a gente nunca mais parou de conversar. A gente fez a Caminhada do Amor online, ele pegou folheto, a gente só estava se conversando por mensagem, né? Aí a gente foi se falando, fazia as perguntas. E é muito legal, porque você tem o mesmo pensamento, né? Os mesmos ensinamentos, a mesma visão, assim, do que você quer, o mesmo valor. Assim como eu me valorizo, ele também se valoriza.
Ele também queria saber se eu era uma mulher de valor, como eram os meus filhos, como foi a criação deles. Então tem toda essa preocupação, né? Não é só de você conhecer alguém, eu gostei, é ele. Não, a gente foi conversando. E é muito legal, porque a gente conversou e parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Olha, se os professores estiverem assistindo agora, eles estão muito orgulhosos. Porque vocês seguiram todos os passos como é ensinado. Vocês respeitaram cada critério. Vocês colocaram em prática tudo que aprenderam de verdade. E assim, não foi obra do acaso vocês se conhecerem. Vocês seguiram o que aprenderam. Talvez, Célio, você aprendeu isso muito na engenharia. Né? Tem passos que não podem ser ignorados. Tem alguns procedimentos que é seríssimos. Então, vocês fizeram o mesmo no relacionamento. Agora, eu queria entender de vocês, porque muita gente deixa de entrar no app por causa de problema financeiro. O Célio passou por isso. Ele passou por uma dificuldade financeira e também por ter problemas em outros relacionamentos. Acaba que enfrentou outros traumas e fala, deixa quieto. E gente que tem filho, Elaine, entra pouco no app, sabia? Porque eles já têm um preconceito de si. Eu acho que ninguém vai me querer, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhas, e que não querem entrar no aplicativo. O que você fala para essas pessoas? Então, você tem que pela fé, e é Deus que vai falar com você. Porque esse pensamento, eu vejo que não condiz, não é de Deus, né? Porque esse pensamento vinha para mim. Eu falava, então eu quero ver. Então eu quero ver se ninguém vai me querer com filho. Porque o Deus é o Deus do impossível. Duvidou da dúvida. Exatamente. Agora que eu quero ver. E vou colocar quantos anos eles têm. E tem que saber que eu tenho 2 filhos. E vai ter que gostar deles. E assim, ó, tem até um pedido que eu fiz lá que meus filhos tinham que gostar dele. E ele tinha gostado dos meus filhos e foi realmente o que aconteceu. Sabe, assim, eu fui bem específico no meu pedido em algumas campanhas que eu fiz. Então, você tem que crer que Deus vai reconstruir a tua história. Eu cheguei totalmente destruída. Só que eu lembro que eu falei para Deus, meu Deus, eu não sei o que fazer, o Senhor vai ter que me ajudar. Então ele me ajudou. Não é a pessoa pensa que é rápido. Não é rápido, é um processo. Primeiro ele precisa te desconstruir para depois te reconstruir, né? Eu precisei aprender a me valorizar, né? O meu valor não está no Célio, apesar de eu amá-lo, mas não está nele. Eu tenho que me valorizar. Então eu tenho que aprender a me respeitar. Aí eu comecei a aprender tudo isso. E meus filhos, eles não tinham culpa de nada, né? Eu falei, não, vai ter que ser com filho. Então por isso que eu até lá eu coloquei bem específico no começo. A pessoa tem que saber que eu tenho filho. Tem a foto aí do perfil dela aí? Eu acho que eu mandei. Eles se prepararam, daqui a pouquinho vai soltar. Isso, aí eu né, coloquei lá para saber, a pessoa ela tem que crer, Deus vai reconstruir com filho, sem filho, com 10 filhos. Me fez lembrar de uma aula da reconstrução do eu que fala que a pessoa tem que saber seu valor, você não pode deixar que ninguém coloque valor em você. Exatamente. Né? Porque aí senão fica limitado. Tá tão clarinho que eu não tô conseguindo enxergar aqui. Mas eu consigo ler rapidinho. Vamos lá? Pode. Meu nome é Elaine, tenho 47 anos, sirvo a Deus como obreira há 13 anos. Sou mãe de 2 filhos, homens, um com 18 anos e outro com 15. Se você tem entre 48 anos e 53, é um servo de Deus corajoso, cuidador, que vive pela fé e com isso não vê as dificuldades, que realmente queira fazer a diferença na vida sentimental, inspirando pessoas a crer que existe o amor e que o casamento é uma bênção de Deus, que frequenta as palestras da terapia do amor. Este é o seu perfil? Então eu quero te conhecer. Que legal. Colocou o padrão, hein? Tem que ser contratada para criar o perfil de todo mundo. Você não pode criar, você é uma consultora de perfis. Agora eu tô imaginando o Célio, né? Peraí, vamos ticando. 47, ok. É muita coisa. Que legal. Eu estava procurando justamente uma pessoa que estivesse na fé, né? Nem que seja, às vezes, obreiro ou pelo menos um evangelista, que estivesse realmente na fé, né? Que estivesse fazendo o trabalho da obra de Deus, né? E foi até depois que eu entrei no Quero Te Conhecer, a gente começou, até adicionou no Facebook, né? Aí eu sempre tava olhando as postagens dela no Face, né? Como que eram as postagens, né? Aí vi, né? Tem uma postagem, não sei se vai ter a foto dos filhos dela, né? No FTU, né? Ela ajudando os pais, né? Ela na evangelização, né? Então, isso fui vendo como que era o perfil dela, mais detalhado do perfil dela, né? Que interessante, né? E não é só porque vocês já são mais maduros.
mas é porque vocês aprenderam algo na terapia do amor, Sim. de não sair se apaixonando Sim. e se derramando no Sim. pé de alguém, no primeiro Sim. que aparece. Sim. Vocês conversaram, aplicaram o Quero Te Conhecer de verdade, assim, nota 10. Em relação ao aplicativo, nota 10 para vocês. Porque é isso que nós ensinamos no app e na terapia do amor. Agora tem um recadinho pro sindicato aí que fica criticando a galera. Tudo bom? Vocês devem usar vermelho, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês, com certeza, preferem o mais fácil mesmo. E vocês se juntam, um grupinho que se junta e fala mal que eu não quero me colocar meu perfil numa prateleira, as pessoas vão ficar me olhando como se fosse um produto. A prova está aqui que não. Eles não são nenhum tipo de produtos, estão felizes, abençoados. Eu falo sempre que quando a pessoa é espiritual, o aplicativo vai ser espiritual, pessoalmente vai ser espiritual, e a gente vê a espiritualidade da Elaine e do Célio e eles estão colhendo os frutos. Então, se você é mais madura, tá aí pensando, eu não vou entrar no aplicativo, olha o resultado. Um né? exemplo dela é a irmã dela, né? Que ainda não casou, mas tem muitas pessoas que entraram no aplicativo, passou um mês, não achei ninguém, então não é para mim. Né? Assim, quem crê, ela vai, permanece, tem paciência, porque ela poderia falar assim, poxa, minha irmã casou, eu que encontrei para ela, ainda não consegui, Não, mas tá ela na fé. calada. Tá na fé. Agora que a fila andou, mais na fé ainda. E sabe o que é legal, assim, o que Deus faz, assim, que a gente teve todo um processo, mesmo que online, a gente fez a caminhada, conversou bastante, depois abrimos o vídeo, né, conversamos por vídeo, mas a gente abriu o vídeo, ele me pediu em casamento para os meus pais, mesmo eu não morando com eles, meus pais moram na mesma cidade, mas eles moram numa casa, eu moro na outra, eu morava com a minha irmã, com meus filhos. Ele abriu a câmera, ele me pediu em casamento, ele comprou uma aliança e ele tirou a foto. E então os meus filhos mesmo falaram, mãe, você está tendo tudo que você não teve antes. Então eles veem assim isso como Deus mesmo, né? Que Que só legal. Deus que é capaz de fazer isso. Se Né? casaram na última celebração dos casamentos e agora vão pro Japão quando? Segunda-feira a gente vai. Segunda-feira, olha só, casou de obreiro, olha que bacana. Olha que lindo. Olha que cena maravilhosa. Isso é Deus dizendo, eu honro os que me honram. Então você que está solteiro, solteira, tá aí o exemplo. Casal, muito obrigado por vocês Obrigada. terem vindo contar a história de vocês aqui no Morning Show. Deus abençoe Eu muito. que agradeço. Maurício, obrigado por ter vindo hoje mais cedo, contar também a história do Quero Te Conhecer mais cedo aqui no Morning Show. É isso, para quem quiser enfrentar esses desafios e lutar pela sua vida sentimental, Quero Te Conhecer tá pronto para te ajudar.